Os cães são realmente criaturas incríveis. Se você já criou um, sabe que esses bichinhos criam um vínculo de amor e amizade conosco bem maior do que qualquer outra criatura no mundo. Não é à toa que eles têm a fama de melhores amigos do homem. Você pode até não gostar, mas no geral, os cães são os animais mais próximos e amados pelos humanos. Eles nos protegem e são fiéis em qualquer situação. E segundo alguns estudos já realizados, os cães têm a capacidade de distinguir pessoas mais, podendo até julgá-las através de seu comportamento negativo. E não são poucas as histórias de pessoas que foram salvas ou pelo menos alertadas de algum perigo pelo seu fiel companheiro. Quer uma prova disso? Há alguns anos, uma família percebeu o comportamento estranho de um cão e quando foram investigar, descobriram algo terrível. Eu me chamo Jonathan Maia, dono do canal Mundo Curioso, e você é muito bem-vindo no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que você fique por dentro dos próximos vídeos, combinado? Ah, e não se esqueça de deixar o seu like. É preciso observar cada atitude dos nossos cães. Obviamente, eles não conseguem falar a nossa língua, mas através de linguagem corporal é possível entender o que eles querem ou que algo querem nos contar. O caso que eu vou contar para vocês aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Sul. Benjamin e Hope Jordan tinham uma família perfeita. Eles tinham acabado de ter um filho chamado Finn. E para completar de vez a família, também tinha um cão chamado Killian, uma mistura de labrador com pastor alemão. Realmente eles pareciam aquela família de comercial de margarina. Sabe como é que é, né? Bom, os quatro eram muito felizes. Killian, enfim, se dava muito bem e era nítido ver o quanto o cachorro defendia e cuidava do bebê. Só que um dia eles notaram que Killian estava se comportando de uma maneira estranha na presença da babá, que foi quando eles começaram a prestar mais atenção no cachorro. O problema da família começou no ano de 2012, quando eles resolveram se mudar para a cidade de Chesterton. Eles estavam empolgados para morar na nova cidade e curtir a vida na nova cidade. Porém, por estarem muito ocupados com o trabalho, eles resolveram contratar uma babá para cuidar de Finn. Mas vocês sabem como é que é? Essa coisa de arrumar uma babá, não é? A gente fica com medo de deixar os nossos filhos nas mãos de qualquer pessoa. Então, é preciso procurar alguém competente e pesquisar muito sobre sua vida, até porque estamos falando de bem-estar do seu filho. E foi exatamente isso que Benjamin e Hope fizeram. Depois de procurar e pedir indicações dos colegas de trabalho, eles encontraram uma mulher chamada Alexis Scan. Segundo o casal declarou em uma entrevista que Alexis parecia ser uma pessoa boa, simpática e cuidadosa, mesmo sendo uma indicação. Eles pesquisaram para descobrir se havia algum antecedente de Alexis e, como não encontraram nada, decidiram que ela seria a babá de Finn. Ela cuidava de Finn e Killian uma ou outra vez, mas depois de mostrar que era uma babá competente, ela passou a cuidar dos dois com mais frequência. Na frente de Benjamin e Hope, ela parecia ser um verdadeiro anjo, dava toda a atenção para o filho do casal e era claro o quanto ela cuidava da criança com amor e carinho. O tempo foi passando e Alex já era praticamente da família, mas 5 meses depois, Benjamin e Hope começaram a perceber que algo estranho estava acontecendo. Eles notaram que Killian, o cachorro, se tornava muito protetor quando a babá chegava em casa. Eles acharam isso muito estranho, já que o cão era sempre calmo e dócil com todos à sua volta. Killian só costumava latir quando algum estranho se aproximava da porta, mas a reação dele quando Alexis chegava em casa fez os pais de Finn desconfiarem que alguma coisa de estranho estava errada. Um dia eles tiveram que segurar Killian para que ele não avançasse na babá. Nesse momento, Benjamin e Hope fariam de tudo para saber exatamente o que se passava na cabeça de Killian, mas como isso não era possível, eles passaram a observar o cão e a babá. Depois de alguns dias, a família não tinha dúvidas de que Killian não gostava da babá e precisava descobrir o porquê.
É claro que nesse momento eles tinham teorias do que estava acontecendo, mas precisavam ter provas para fazer qualquer tipo de acusação, por mais aparentemente que Alexis se dava bem com o Flynn. Eles tinham certeza que havia algo errado. E foi então que no dia 12 de setembro de 2012, um pouco antes de deixar Flynn com a babá, Benjamin e Hope resolveram fazer uma pequena armadilha em casa. Usando um aplicativo, eles colocaram o celular embaixo do sofá, pois assim eles conseguiriam gravar o áudio do que estava acontecendo quando eles estavam ausentes. Por 7 horas e meia, o celular gravou todos os sons dentro de casa naquele mesmo dia. Quando Benjamin e Hope voltaram para casa, eles mandaram Alexis embora e pegaram o celular embaixo do sofá. Em seguida, eles reproduziram as horas de sons que tinham sido gravadas e ficaram simplesmente horrorizados com o que escutaram. Nesse momento, tudo o que eles mais queriam era voltar no tempo e não cometer o erro de ter contratado a babá. Primeiro, eles escutaram uma série de xingamentos e gritos de uma pessoa que parecia estar descontrolada. Depois, as coisas só pioraram. O casal escutava o choro do filho, seguido de barulhos de tapa, e o choro ainda mais alto da criança. Parecia que em certo momento ele gritava de angústia. Depois dos tapas, ele parecia chorar de dor. Em certo momento, o casal disse que poderia até ouvir e escutar o som da babá sacudindo a criança. Depois de escutar as 7 horas de horrores que o filho escutar os horrores que o filho passava em casa, o casal ficou abalado. Eles não conseguiam pensar no fato de que durante 5 meses deixar uma criança inocente na mão de um monstro. Eles também tentavam imaginar o que mais poderia ter acontecido durante esses 5 meses. O fato é que Killian viu tudo o que acontecia com Flynn e ele fez o que pôde para defender o bebê e para fazer com que Benjamin e Hope descobrissem que Alexis era um monstro. Até porque se o casal não tivesse prestado atenção no comportamento de Killian, ele jamais iria descobrir o que acontecia ali. Semanas depois do acontecimento, Benjamin e Hope deram queixa na polícia. E semanas depois, após analisar os áudios, as autoridades locais acabaram prendendo Alexis. Ela confessou os crimes e foi condenada de 1 a 3 anos de prisão. Os pais de Flynn ficaram tranquilos com o fato dela ser presa e saber que a polícia registrou Alexis com antecedente de abuso infantil, o que impedia de trabalhar com crianças o resto da sua vida. A família disse que graças a Killian, possivelmente muitas crianças foram salvas de não cair nas mãos da babá. Depois disso, a mídia local considerou Killian um verdadeiro herói. Para provar que os cães são verdadeiros heróis, eu vou te contar mais uma história. Essa aconteceu em 2016, onde um cão chamado House foi tão herói quanto Killian. House era um companheiro fiel de uma garotinha chamada Molly. O cão da raça pastor alemão tinha sido adotado cerca de 2 anos atrás. Ele estava em um abrigo e se encaixou tão bem à família que se tornou um companheiro praticamente inseparável. Um dia, quando Molly brincava no quintal da casa, House começou a ter um comportamento estranho. A avó da garotinha até viu o cachorro pulando de um lado para o outro, mas achou que, como qualquer outro dia normal, ele estava brincando com Molly. Porém, pouco tempo depois, a avó de Molly percebeu que House estava repleto de sangue. Nos primeiros momentos, ela achou que House tinha atacado Molly, mas depois percebeu que ele tinha salvado a garotinha de não ser atacada por uma cobra. Para tentar salvar House e pagar o tratamento veterinário, o que era extremamente caro, a família abriu uma daquelas vaquinhas online e conseguiram mais do que esperavam. Ao todo, eles conseguiram arrecadar $45 mil. Por fim, essa história teria um final feliz.
House conseguiu se recuperar bem e voltou para casa para ser novamente o companheiro inseparável de Molly. Eu poderia passar o dia inteiro aqui contando milhares de histórias de cães que salvaram a vida de crianças, mas eu acho que essas duas histórias são suficientes para provar que os cachorros são sim nossos mais fiéis companheiros. Portanto, meus amigos, não abandonem os seus fiéis amigos. Eu sei que eu já falei, mas se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque temos vídeos todas as semanas. E não se esqueça de compartilhar essa história com mais pessoas. Depois disso, até o próximo vídeo.